Saudações a todos, esse é o Sutilezas da Plástica, podcast para quem está pensando em fazer uma cirurgia, está procurando se preparar para algum procedimento específico, quer se informar um pouco melhor, ou também para quem tem apenas curiosidade. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é sobre procedimentos estéticos em geral, que ficam normalmente sobre o guarda-chuva de uma área conhecida como cosmiatria. E a gente vai falar de botox, de preenchedores, de bioestimuladores, da tal harmonização facial. E se tem um assunto que tem bastante desinformação por aí, é justamente esse. Mas hoje vamos, com calma, tentar esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Meu nome é Wagner Santos, eu sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis e hoje, diferente de todas as outras vezes, estamos sem o Dr. Igor Rocha, meu parceiro, meu brother, meu bruxo, mas no próximo episódio ele estará de volta com certeza. Mas, de qualquer forma, eu continuo muito bem acompanhado com a doutora Luana, que é médica, dermatologista. Já gravamos um episódio juntos sobre câncer de pele, mas hoje a gente vai falar de um assunto mais leve e que também faz parte do teu cotidiano profissional, né, Lu? Sim, isso mesmo. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito bom, prazer estar aqui. Olha só, eu tô sem o Igor e eu tô bem nervoso, bem sem as coisas, né? Eu vou estar olhando pro celular por algumas perguntas, tá? Para conduzir a nossa conversa hoje. Lu, eu sei que a gente já gravou um episódio, mas não custa lembrar, para quem está assistindo só esse direto, a tua trajetória até aqui. Sim, com certeza. Então, como o doutor já falou, né? Eu sou dermatologista, me chamo Luana Diamante Domingues e eu atuo em todas as áreas da dermato atualmente. E o meu foco é na parte das cirurgias dermatológicas, também realizo cirurgias dermatológicas estéticas e estou aqui em Florianópolis atualmente, né, fazendo parte da equipe de cirurgia micrográfica do Hospital Universitário, né, comumente conhecida aí como cirurgia de Mohs, e para estar atuando no tratamento do câncer de pele, trazendo principalmente a cura, depois a gente pensa na funcionalidade e também, não, por último e não menos importante, a estética, né? Então, eu acho muito importante a gente entender tudo isso. Não adianta a gente só tirar um câncer de pele e deixar ali algo horrendo, né? A pessoa tem que conseguir continuar entendendo a sua própria identidade. Tudo compõe, né? Na verdade, Exato. né? A gente fala, a cosmese Exato. tem um certo, é visto como algo supérfluo, né? Frívolo, mas na verdade compõe sim e a gente tem que dar a devida importância. Claro, não abrindo mão das prioridades, mas também não deixando de lado, né? Com certeza, com certeza. Lu, então vamos lá, dananã. Vamos começar sobre como é que tu define a harmonização facial. Vamos lá, essa eu acho que é a pergunta mais difícil. Tem gente que fala demonização facial. Exato. Então, assim, eu acho que eu vou falar sobre o que eu acho que é para mim, né, o que deveria ser, e sobre versus, né, sobre o que está sendo atualmente. Mas, antes de falar isso, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é o belo, né? O que compõe o belo? Em uma frase, o que compõe o belo para você, Dr. Wagner? Uau, nossa, eu sou estudante de filosofia, né? E aí eu não cheguei numa resposta. Certo. Talvez formas de perguntar sobre o belo. O belo é complicado, tá? Tem alguns autores que eu gosto de mencionar que mais ou menos se alinham com o que eu penso sobre o belo. Um autor em particular que me marca muito nesse sentido é o Kant. Nossa, entramos na filosofia mesmo agora. Calma, sim. galera, a gente volta para dermato. O Kant, porque ele identifica o belo, ele diferencia o belo do sublime. E talvez essa confusão é que às vezes entra na cabeça das pessoas. O belo sendo como algo sensível, percebido pelos 5 sentidos, tá? Então é o que eu enxergo, é o que eu ouço, é o sabor que eu sinto e tudo mais. Só que, mesmo assim, o belo, apesar de nós termos 5 sentidos, a experiência sensorial de cada um de nós, ela é única, né? Tu tem tanto a tua estrutura biológica, que vai definir isso, como as tuas experiências psíquicas, que vão influenciar em como tu percebe as sensações. Então, eu acho que o belo, nesse sentido, ele é sensorial. Então, aqui a gente está falando de algo visível, um rosto bonito, né? Sim. Por isso os procedimentos que a gente está falando sobre isso. Mas essa experiência vai ser de cada um. E é possível, um outro autor que eu gosto muito, que é sobre educação estética, é possível
treinar os olhos para reconhecer o belo. Isso de nada tira o sublime, que é aí uma busca, é uma experiência daí que transcende a experiência sensorial. Outra conversa. Muito É assim legal, que eu vejo. muito legal. Eu tava pensando esse final de semana sobre isso, né? Tentar definir a beleza, daí entra nessa parte que você falou de enxergar um rosto belo. Por que que um rosto é belo? E daí eu consegui, eu acho que uma resposta que me deixou satisfeita, assim, que é a gente focar, acho que a palavra-chave é proporções, né? Então, de nada adianta a gente ver um lábio belo num rosto que não Isso é Platão, comporta. tá? Isso é Platão. A que fala sobre o não a parte e o todo, não é? Eu lembrava que tinha alguém que falava sobre isso e essa era a ideia aí que eu tava buscando. Então, assim, de nada adianta você pegar um lábio preenchido, volumoso, bonito, você olha só o lábio e você fala que lindo. E às vezes no rosto de alguém não tá belo. Eu acho que isso vocês veem muito na plástica, na parte da rinoplastia, né? Sim. Tem narizes que são lindos e tem em rostos que não combinam e não fica bonito o todo. Então, eu acho que a palavra-chave é proporção e a proporção leva a equilíbrio. Equilíbrio e essa harmonia. Por isso vem o nome harmonização. Diferente do que muita gente pensa de que é simetria, né? Não é simetria. A gente já sabe que a simetria não traz belo, que é até preciso ter partes assimétricas, né? É o que desperta o interesse nas obras de arte, inclusive. Interessante. As assimetrias. Então. E quando a gente olha, então, essa questão da proporção, entra a questão de olhar o rosto como um todo, o corpo como um todo. Até às vezes, quando vocês colocam, né, os silicones, tem corpo que tem o tórax mais largo. Sim. E vocês fazem, acho que a medida do silicone de acordo com a proporção do tórax, não é? Alguma coisa assim? É uma das referências, são várias, né? E a gente não deixa de lado aquela questão subjetiva, porque cada pessoa quer expressar a sua identidade física que seja compatível com a própria personalidade. Então, não existe um tamanho de seio que é padrão. Perfeito. Né? É preciso compatibilizar com cada um. Perfeito. E acho que entra até daí essa questão do subjetivo um pouco, Sim. né? Então, avaliar o perfil da pessoa. Uma pessoa que ela é um pouco mais, talvez, tímida, talvez não vá combinar com um lábio grande, né? Não então, faz nenhum assim, sentido. Exato. Então, eu acho que a harmonização facial, na minha concepção do que deveria ser, do que eu gosto, como eu gosto de trabalhar, é trazer as proporções, um equilíbrio maior entre as proporções de uma face, né? E isso, dessa maneira, trazendo uma leveza, um equilíbrio, uma beleza, né? O belo, né? E de uma forma natural, sem modificar a identidade da pessoa. Só que não é o que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê aquele padrão, que é o que a gente está falando, que não combina com todo mundo, que é o que é a demonização facial. A gente vê aí a cultura dos exageros, né? Então, é um lábio exagerado, é uma mandíbula muito preenchida, é um mento enorme, é uma olheira até preenchida demais, que fica aquele negócio, né, evidente. É essa região da maçã do rosto, né? Aquele top model look, que fica evidente, fica até um rosto meio estranho, né? Meio plastificado. Sim. Então, é o que eu vejo hoje em dia que não me agrada. Né? Inclusive, é meio que compatível com quem te conhece, sabe no teu dia a dia que tu busca equilíbrio, né, Luana? Mas, obviamente, tem profissionais e o paciente vai encontrar todo tipo de profissional para atender o seu caso. Né? Não é só saber a técnica, né? Eu falo isso às vezes até nas redes sociais, falo assim, pessoal, como que vocês vão fazer para procurar então um profissional que vai trazer ali um procedimento estético bonito que você vai gostar? Você tem que procurar um profissional no teu padrão, né? Então, se às vezes a pessoa gosta do negócio exagerado, plastificado, ótimo, mas assim, procure um profissional no teu padrão. Quantas vezes eu já falei, não foram muitas vezes, porque, na verdade, os pacientes que chegam para mim são pacientes que gostam do meu jeito de trabalhar, do menos é mais. Já se identificam contigo, né? Se identificam comigo, exato. Que é o que a gente tenta fazer, principalmente ali com as redes sociais e no dia a dia com o paciente. Mas alguns, às vezes, já falaram, eu acho que eu precisaria preencher mais o lábio. Eu falo, não vamos preencher o seu lábio, está lindo do jeito que tá. Então, às vezes, a gente até contraindica, né? Claro. Bom, harmonização. E quais são os principais locais no rosto que são passíveis de uma intervenção estética? Olha, para falar bem a verdade, o rosto todo pode sofrer uma intervenção estética. Mas os principais locais que
que eu acho que são mais evidentes, a gente tem que lembrar da região centrofacial, né? A região do centro do rosto chama mais atenção. Então, o lábio é algo que chama atenção, a região da olheira é algo que chama atenção. E também, às vezes, o paciente se sente com o rosto um pouquinho mais gordinho, e daí a gente consegue, muitas vezes, fazer um mento um pouquinho mais alongado, dar um aspecto de afinamento do rosto. Mas todo rosto pode sofrer intervenção. Pode ser, né? E por que existem as rugas? E é um tema central, né? Sim. Quando se fala em estética do rosto, né? Com certeza. Então, as rugas, elas são formadas, né, pela movimentação da nossa musculatura, que tem uma íntima ligação com a pele. E a gente tem as rugas que são as estáticas e as dinâmicas, né? E por que a gente reforça tanto a importância de estar fazendo a toxina botulínica... não é quanto antes, mas sim quanto antes surgirem as rugas, né? Isso é por conta da gente evitar que essas rugas dinâmicas, ou seja, as rugas que elas se formam quando a gente movimenta o rosto, a gente evitar que essas rugas elas virem rugas estáticas, ou seja, rugas que ficam marcadas, aqueles vincos que depois é mais difícil de tratar. Né? É como se, eu gosto de brincar assim, falar como se fosse um papel amassado, eu explico para os pacientes, né? Você pega um papel e você amassa ele, na hora de desamassar é mais difícil, né? Fica marcadinho ali. Exato. Você tratar antes dele ficar com essa marcação é muito melhor. Bom, tu falou dos tipos de rugas, inclusive, né? Que hábitos, então, que a gente pode adotar fora da toxina? A gente já vai chegar na toxina botulínica. Mas para, de certa forma, retardar o envelhecimento da face e com que essas rugas não sejam tão marcadas assim. Olha, aquele bom e velho clichê de estilo de vida saudável é essencial, né? Ou seja, a gente sabe que o tabagismo envelhece demais, né? Quantas vezes ali eu tô operando o paciente e falar, a senhora já fumou, né? Porque dá pra ver que as rugas são muito marcadas. O tabagismo, né? O tabaco, ele degrada, ele quebra as fibras de colágeno. Né? A questão do álcool também, ele piora aumenta as rugas por questão de reduzir ali o colágeno, então a pele ela fica mais, digamos, molinha, mais passível de sofrer essas marcações quando o músculo se movimenta e de formar esses vínculos estáticos, né? Quando a gente fala também de alimentação rica de antioxidante, então frutas, verduras, saladas, a gente sabe o tanto que os antioxidantes são importantes também para nossa saúde e para, consequentemente, ter uma pele saudável. E o principal, que eu deixei por último, é a questão solar, né? Então, a gente sabe, e eu vejo na cirurgia micrográfica todos os dias, avaliando no microscópio, o tanto que o colágeno fica todo quebradinho, degradado naqueles pacientes que tiveram uma exposição solar. Então, eu sempre falo e reforço, qual que é o melhor anti-idade que existe? Protetor solar e, claro, cuidar com a exposição solar, né? É a música do Pedro Bial lá? Exatamente. Protetor solar. Tá certo. Bom, falamos da ruga. Agora vamos... O que é a toxina botulínica? A toxina botulínica? Isso. Então, ela é uma substância que vai atuar paralisando a musculatura da face. Dessa maneira, é como se a face ficasse dormindo, né? Claro, isso dentro de várias funções da toxina, essa é uma delas, né? E é a mais comum, a gente vê atuando nessa parte da estética da face. E quando a toxina botulínica, ela atua paralisando a musculatura, a gente tem... uma menor capacidade de fazer ali expressões, né? Eu tô com a minha toxina mega em dia, tá fazendo 2 semanas... Fez 2 semanas ontem. Eu vou querer falar a respeito disso, tá? Não do teu caso, mas da toxina. Então, assim, a gente vê que... Quando o músculo ele dá essa dormida, digamos assim, né? A musculatura para de agir, para de enrugar a pele. E dessa maneira, a gente fica com aquela pele lisinha. E depois que a toxina para o seu efeito, então varia entre 3 e 6 meses, uma média de 4 a 5... Diferente do que muita gente pensa de, vai ficando resistente, tem que ir usando cada vez mais dose. Na verdade, é muito pelo contrário, assim, a dose até que não interfere tanto, porque ao mesmo tempo que a gente vai envelhecendo e às vezes querendo paralisar alguns outros músculos, a gente
também tem a questão de que o músculo ele tá mais fraco. Então, na verdade, talvez a gente até necessite de menos doses, entendeu? Isso vai variar muito de cada caso. A maioria das vezes eu acho que fica com uma dose meio sempre padrão, Sei. tá? Porque apesar da gente envelhecer, a gente também tem esse músculo que tá fraco, é igual a academia. Ele não hipertrofiou, né? Exato, Não teve então, tempo pra isso. exato, se a gente fica um mês sem ir pra academia, a gente não volta a pegar o peso que a gente já estava acostumado indo quando ia todo dia, né? A gente vai Não, devagarzinho faz até sentido. chegar àquele Faz peso. Então, a sentido. mesma coisa, a musculatura da face. Não, faz bastante sentido. Ah, tá. Era justamente esse ponto que eu queria falar. Tanto falou dos músculos da face, o uso do Botox, né? Que Isso. existe, o Botox é uma marca, né? Mas tem a toxina botulina, tem várias marcas. Eu, pessoalmente, agora eu vou me intrometer no assunto, né? Eu gosto muito de distinguir paralisar de enfraquecer. Muito bom. Porque os músculos do rosto, eles servem para mímica facial, né? A mímica mesma do mímico lá, né? Isso. Artista, né? Que não falava e só usava gestualismo do rosto. Sim. A minha impressão pessoal, tá, Lu? Não tem Sim. certo e errado, mas paralisar completamente a mímica facial nos tira, de certa forma, a comunicação que o rosto, que a gente expressa emoções através do gesto do rosto. Sim. Então eu acho muito artificial. Sim. Aquele rosto para estou feliz, estou triste, eu tenho que avisar porque eu tô, né? Eu não curto muito isso. Sim. Agora, enfraquecer para que a ruga não seja tão forte, não seja tão marcada, beleza, eu tô dentro, acho super viável. Não sei o que tu acha disso, é uma bobagem Eu que eu concordo, falei? Ou... não, eu acho que é exatamente isso, e é por isso que eu sempre tenho uma conversa bem franca com o paciente, eu não só chego aplicando, porque eu sempre falo também a minha opinião, que eu concordo contigo, eu também gosto de deixar ter um pouco de movimento, essa é a vez que eu mais paralisei em mim, na verdade, de todas, mas... Ela tá bem feliz agora, tá, gente? Ela Sim. falou, né? Mas assim, eu sempre individualizo muito porque cada paciente é um paciente e tem um ponto também muito importante que eles têm que entender, que é assim, algumas coisas que eu oriento. Então vamos lá, se você fosse meu paciente, o que eu ia falar? Olha, primeiro, você quer movimentar um pouco, que é o que eu gostaria, ou você quer movimentar muito, e daí às vezes sobra algumas ruguinhas. Sim. Geralmente é o que os homens preferem e eu acabo fazendo. Às vezes é melhor deixar algumas ruguinhas nos homens, mas deixar algo bem natural, que eles não querem que ninguém desconfie que fez, entendeu? Ou você quer, assim, paralisar total. Daí eu falo, eu gostaria de deixar, por exemplo, no caso das mulheres, né, movimentar um pouquinho, mas tentar tirar todas as suas rugas. No caso do homem, gosto de deixar algumas ruguinhas ainda. Como que você prefere? Então, eu compartilho essa decisão com o paciente. Né? Outro ponto muito importante que eu falo para o paciente. Olha, você quer que movimentar bastante? Tá bom, mas saiba que a sua toxina vai ter uma durabilidade menor. Por quê? Porque a gente vai estar paralisando menos o músculo. Sim. Então, não vai ter uma durabilidade igual quando você paralisa ele um pouco mais, né? Então, isso é importante. Então, por que eu paralisei um pouquinho mais, mas ainda assim eu estou movimentando. Mas ainda assim eu fiz um pouquinho mais congelada, com a consciência de que eu quero uma durabilidade um pouquinho maior, porque eu quero que ele esteja bom para daqui 2 meses. E eu sei mais ou menos como ele vai estar, então, daqui 2 meses, entendeu? Perfeito. Então, assim, eu sempre uso dessa lógica. Por exemplo, o paciente, não sei, uma paciente que ela vai casar, ela quis vir antes, com 2 meses, fazer comigo. É um caso clássico, né? É um caso clássico, Na verdade, elas acabam vindo, às vezes, em cima da hora. Mas, assim, às vezes Botox vem... de emergência, né? Exato. Então, tudo isso eu levo em consideração. É uma paciente que, meu Deus, eu não posso errar. Ela vai casar, sei lá, daqui 2, 3 semanas. Tá, então eu vou fazer o quê? Eu já vou tentar não paralisar demais. O que eu vou fazer? Entendeu? Eu compartilho. Então, não é uma receita de bolo. Ótimo. Mas, no geral, eu gosto de deixar mais natural. Eu gosto que o paciente continue movimentando, sim. Tá? Não, perfeito. Estamos de acordo, inclusive. Sim. E dói para quem nunca fez. Quer tá Dor pensando, é dói fazer muito botox? relativo, né? Então, assim, isso varia demais, tá? Porque a gente pode utilizar algumas técnicas para amenizar a dor. No geral, é um pouco desconfortável, mas eu não gosto de falar que dói, tá? Então, assim, o que a gente pode utilizar? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar anestésico tópico.
né, para amenizar. E, nossa, ajuda demais, tá? Amenizador. Gosto de utilizar um aparelhinho vibratório que você coloca Sei. bem próximo da Eu onde também vai fazer a gosto. picadinha. E daí o paciente nem sente tanto. Outra coisa que eu gosto muito, acho que até mais do que o aparelhinho, é de fazer a técnica do pinçamento, né? Então, eu pinço com uma mão e Sei. coloco com a agulhinha Sei. com outra. Às vezes até para anestesiar, para cirurgia, né? Uhum. E assim, os pacientes notam bastante diferença. E até mesmo proporcionar um ambiente mais confortável para o paciente, né? Então, ele está confortável na maca. Eu gosto muito de colocar um fundinho de uma música mais tranquila, tanto para operar como para fazer os procedimentos, porque eu acho que isso dá uma relaxada, né, no paciente. E vai variar também ali o estado, né? O estado emocional, quer dizer, Claro, do paciente, claro. né? A mulher na TPM, meu Deus, sente muito mais dor. Mas é tolerável, né? Super É tolerável. um muito desconforto tranquilo. tolerável, né? Pode ver que eu nem falo dor, eu acho desconfortável leve. Certo. E de quanto em quanto tempo que está indicado aplicar a toxina? A durabilidade da toxina, ela vai variar em média de 3 a 6 meses, tendo uma média que eu vejo na prática de uns 4 meses. Eu não aplico com menos de 3 meses de uma aplicação para outra, porque isso pode fazer uma resistência, pode o paciente criar anticorpos contra a toxina. Então, o ideal é fazer 2 a 3 vezes no ano. Oh, perfeito. É um bom esquema. Muito bem, de Botox eu acho que é isso. Vamos para o segundo tópico dentro desse universo, que é o preenchimento, Certo. né? Para que serve o preenchimento na face? Preenchimento é mais polêmico, né? Por conta das mais harmonizações. polêmico, Então, assim, o que eu costumo fazer é preenchimento com ácido hialurônico, né? Que é o mais seguro hoje em dia, que é uma substância que nós temos no nosso organismo, né? É o ácido hialurônico. Então, por que a gente faz o preenchimento, né? Eu acho que são 2 motivos principais. Primeiro, é lembrar que, às vezes, a pessoa necessita, para ter uma harmonia melhor do rosto, uma proporção melhor do rosto, de alguns volumes em alguns pontos estratégicos do rosto. E em segundo ponto conforme a gente envelhece, a gente sabe que a gente vai perdendo alguns coxinhos de gordura que vão reduzindo, a gente vai tendo reabsorção óssea, a gente vai tendo frouxidão ligamentar, e tudo isso vai fazendo com que movimente algumas estruturas da nossa face, principalmente para baixo, graças à gravidade, né? Então, a gente consegue devolver volume para essa face, sem deixar, claro, volume, né? Algo que a gente pensa às vezes de rosto gordo, não. Sim. Mas volume para pontos estratégicos do nosso rosto. Perfeito. E, bom, já falou que o ácido hialurônico é o que tu recomenda, né? Existem outros tipos de preenchedores? Pode falar um pouquinho, porque tem no mercado, inclusive alguns são proscritos até, mas mesmo assim se encontra, né? Sim, existem alguns tipos, né? O que mais a gente vê atualmente, além do ácido hialurônico, é o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que eu não recomendo, né? Qual que é a sua opinião sobre também, não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito que nenhum. bom, também não. A gente já sabe, já tem estudos na literatura mostrando rejeição, necrose, inflamação, longo prazo, bem depois, né, do que a pessoa fez. E o principal, fazendo insuficiência renal, né? Problemas nos rins graves. E ele é um material que gruda no tecido. Você deve ter entrado em algumas cirurgias, né? É horrível. Então, Porque diferente do ácido hialurônico, o PMMA, ele é um material sintético não absorvível. O ácido hialurônico tem a vantagem de ser absorvível, logo o corpo elimina ele completamente. Deixa poucas sequelas do fato de ter injetado algo no rosto. O PMMA não. Ele fica como um corpo estranho e o organismo vai reagir em volta dos grânulos de PMMA, e isso pode levar a uma resposta que ela é imprevisível. A gente dá volume, mas se o corpo reagir demais, vai criar uma bolota, vai ficar irregular. E aí é uma catástrofe, porque tu não consegue retirar sem ser com bisturi, com cortes, né? E olha lá, né? E olha lá, ainda fica ruim, né? E o preenchedor, por ácido hialurônico, a gente consegue retirar com a hialuronidase tranquilamente, né? E assim, dentro dos preenchedores de ácido hialurônico também existem tipos diferentes, tá? Então, existem os preenchedores que eles são com peso molecular maior, então eles são mais densos, outros são mais fininhos, alguns eles têm uma capacidade de se moldar ao tecido maior, outros menor, então, e da gente moldar, então assim, isso vai variar, principalmente a escolha do preenchedor, isso falando dentro do mundo do ácido hialurônico, vai variar de acordo com 2 pontos principais. Qual que é o local que eu vou preencher,
né? Com qual objetivo e qual que é o plano que eu vou preencher, né? Então, por exemplo, lábio, a gente vai num plano mais superficial. É uma pele mais fina. Então, a gente tem que usar um produto mais fino e mais moldável para não ficar aquelas bolinhas. Diferente se eu quiser preencher, por exemplo, o ângulo da mandíbula, o mento, em que, na maioria das vezes, a gente vai no plano supraperiosteal, ou seja, o plano mais profundo que tem rente ao osso, né? E dessa maneira, a gente também quer que ele fique lá mais paradinho, mais marcadinho. Então, a gente não quer que ele se espalhe muito, né? Então, isso tudo vai modificar aí a escolha do O produto. tipo de ácido hialurônico, o peso, né, no molecular, tu Exato. falou. Tipo... Igor, que falta que tu faz, cara. Bom, da mesma forma que a gente falou sobre o Botox... mas já comentou das áreas que são preenchidas. Mais alguma outra área do rosto que chama atenção? São locais... Preenchedor, tem que... Olha, eu acho que quais são as... Eu acho que nisso eu vou falar as duas principais queixas que aparecem no consultório, né? Então, as primeiras áreas que começam a mostrar que a gente está envelhecendo, né? É a região aqui do bigodinho chinês. Então, é muito comum depois dos Eu 30 acho e até que é o 35. número 1, assim, né? É o número 1 depois dos 30, tá? Daí depois dos 50 anos, 45, os pacientes já vêm se queixando do bulldoguinho, tá? Que se for ver é quase que uma linha contínua aqui, né? Sim, sim. Então, eu acho que são os dois principais locais. O lábio acaba que, apesar de também afinar com o passar do tempo, eu vejo que é mais uma queixa das meninas mais jovens, né? Que querem um lábio mais volumoso. As mulheres mais velhas, elas se queixam um pouco mais dessa questão da flacidez mesmo. E daí a gente tem que entrar com um tratamento mais completo da face, com estímulo de colágeno, que a gente vai falar depois. Mas, principal, a gente tem que lembrar que isso começou com a harmonização, que não adianta, se aqui tá me incomodando, eu ir lá e preencher aqui, né? Eu tenho que resolver a causa. Então, tem pacientes que às vezes tem o bigode chinês marcado, porque a causa desse bigode chinês marcado é o desabamento, né? Essa região malar, que ela murchou, perdeu gordura e aqui afundou, logo embaixo da olheira. Já tem paciente que é mais essa região lateral, né? Tem paciente que às vezes isso aqui fica gordinho rápido porque tem um mento muito curto. Sim. Já tem uns que tem essa região lateral mais flácida. Então, entende que não é sempre a mesma causa. Tem gente que tem mais flacidez, tem gente que tem menos, tem mais perda de volume. Então, eu sempre individualizo muito os casos para estar atuando, mas na grande maioria dos casos, essa causa de flacidez aqui, a gente tem que atuar aqui nessa linha posterior aos ligamentos que passam, né, aqui lateral à face. Então, tanto com o bioestimulador, como devolvendo volume para essa região. Então, eu gosto de atuar preenchendo essa região mais lateral e gosto de atuar também preenchendo aqui a fossa canina. E, por último, eu preencho o bigode chinês só se depois de todas o tratamento do que está causando realmente ainda sobrar um vincozinho aqui, sabe? Por isso a importância fazer um diagnóstico adequado, Exato. né? E na realidade, como fazer preenchimento ou botox de certa forma banal, né? A gente encontra muito fácil uma clínica estética com profissionais que não estão tão antenados, nem tão preocupados com isso. Sim. Aí tu procura um profissional que entende tudo que envolve. Exato. Aí isso é busca de harmonia. Caso Exato. contrário, talvez seja harmônico, talvez seja até mais desarmônico, né? Exatamente. E com que frequência? O Botox a gente falou, 6 meses. E o ácido hialurônico, com que frequência a pessoa deve fazer os preenchimentos? Olha, isso é muito variável, porque eu acho muito importante montar um plano de tratamento para o paciente, né? Mas vamos supor, a partir do momento em que ele está satisfeito com o preenchimento nos pontos que a gente queria realizar. Geralmente eu falo para ele voltar uma vez no ano ou a cada 2 anos até. Os meus preenchimentos eu faço a cada 2 anos, tá? E eu tenho no mento, tenho um pouquinho no lábio, na olheira. Não parece, mas tem um pouquinho em cada canto. Então eu faço assim. Só tá agora reparando bastante. Faço assim a cada 2 anos e assim, eu uso, acho que eu tenho 2 seringuinhas, sabe? Algo bem discreto. Então, eu acho que o importante é você estar indo uma vez no ano
para montar um plano de tratamento Uhum. e seguir nesse plano, assim, a cada tantos meses eu vou na dermato, então agora a gente vai cuidar de tal pilar, né, que é, vamos supor, o pilar do colágeno. Ou no cirurgião plástico, né? Ou no cirurgião plástico, claro, com toda certeza. Que é o que vai entrar aí depois sobre o que a gente vai falar sobre os profissionais, né? Isso. Exatamente. Mas exato, aí no profissional que cuida da estética, que na minha opinião são esses dois profissionais, dermato e plástico, para conseguir fazer um tratamento a longo prazo ali, né? No ano. E dessa maneira conseguir estabelecer uma periodicidade, tá? Mas a durabilidade do preenchedor, ele é longo, assim, é pelo menos uns 2 anos. Varia um pouco também de acordo com o local da face do indivíduo, tá? Mas, na maioria dos casos, eu vejo que o paciente começa a querer preencher de novo aquele localzinho ali depois de uns 2 anos só. E é o que o fabricante também fala, né? Sim, Dos sim. 2 anos, né? Exatamente. Então tá, gente. Botox 6 em 6 meses, preenchedor de 2 em 2 anos. Claro, isso é uma coisa Sim, bem sim. genérica, é preciso Aham. individualizar, né? Como a gente falou várias vezes. E dá para fazer o Botox e o preenchedor na mesma sessão, sentar e Sim. sentir o desconforto de uma vez só? Sim, inclusive eu gosto muito e já oriento os pacientes. Enquanto eu vou preenchendo ali, já vai fazendo efeito do anestésico tópico na testa e o paciente já fica mais tranquilo. Eu gosto muito de associar. Uhum. Acho que até o paciente, né? Hoje em dia a gente não tem tanto tempo assim, né? Sim, A gente sim. já associa, já otimiza. Otimiza, né? Além do que a gente falou até aqui, existem ainda no nosso arsenal diferentes Aham. tipos, não só de bioestimuladores, alguns tipos de peeling e até Aham. o laser de CO2. Eu sei que são 3 coisas distintas. Fala um pouquinho para nós sobre Sim. essas 3 coisas. Então, assim, resumindo, o bioestimulador de colágeno, a gente tem alguns tipos, né, são substâncias que a gente vai injetar embaixo da pele, e essa substância vai fazer com que algumas células que são chamadas de fibroblastos, que são células que fazem parte da nossa pele, e a camada mais profunda da nossa pele, eles vão ser estimulados ali a produzir o que eles produzem muito, que é o colágeno. Então, a gente tem algumas substâncias no mercado, como, por exemplo, a hidroxapatita de cálcio, tá? A policaprolactona e o ácido polilático, tá? Que são as 3 principais substâncias que estimulam o colágeno, né? Daí tem as suas respectivas marcas aí. E tem também a questão dos estímulos de colágeno também sem ser injetáveis, né? Esses são os injetáveis. Como, por exemplo, o ultrassom micro e macrofocado, que eu gosto bastante também. E como os fios de PDO, né? E também os lasers, que muitas vezes estimulam colágeno. Então, o CO2, ele, dependendo da potência que a gente coloca, o laser, se ele vai numa camada mais profunda, a gente também tem esse estímulo de colágeno. Outra coisa que estimula colágeno, que eu já estava me esquecendo, é o microagulhamento, que eu adoro, tá? Principalmente para cicatrizes de acne, gosto muito, muito mesmo. Então, o microagulhamento, a gente tem algumas opções, a gente pode fazer tanto com o roller cirúrgico, né? A gente pode fazer com aquela maquininha de MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele. E os peelings, eles vão atuar principalmente na qualidade de pele, tá? Claro que também depende da profundidade do peeling. A gente viu muito se falar aí sobre o fenol, que foi proibido, né? Recentemente tivemos um evento, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente o fenol foi proibido por conta de pessoas que não sabiam usar, usando de forma errada e fazendo coisa errada, né? Mas, assim, gostava muito do fenol, gosto muito ainda do fenol. E ele atuava já atuando nas rugas e estimulando o colágeno, né? Já os peelings mais superficiais vão atuar principalmente em poros, qualidade de pele, acne, dando aquele viço, dando aquele brilho. Também pode diminuir algumas ruguinhas mais finas, né? Mas limitado a isso. Já os peelings médios e profundos já vão estar atuando principalmente nas rugas e no estímulo de colágeno, né? E o laser de CO2, se ele for feito numa potência mais leve, a gente vai ver essa atuação na camada mais superficial da pele, também ajudando nas ruguinhas, na qualidade da pele, no viço. Tudo isso, então, dá para combinar, então, na verdade. Eu vou procurar a doutora Luana. Eu quero melhorar a minha aparência, não sei se dá para fazer alguma coisa. Faz Botox, faz preenchedor e também alguma coisa que tu costuma recomendar, assim, de uma forma mais frequente do que outra? Sim, adorei a pergunta. O que eu gosto de orientar para os pacientes? Os 4 pilares. Já ouviu falar dos 4 pilares? Não? Então, eu sempre falo que a gente tem 4 pilares de tratamento que a gente tem que atuar, tá? Para ter um equilíbrio.
Primeiro pilar é a questão das rugas, né? Então, a gente vai ter que atuar nas rugas para evitar que forme aqueles vincos a longo prazo. Segundo pilar, não nessa ordem, tá? Cada um eu coloco uma ordem de acordo com a prioridade do Necessidade, paciente, né? necessidade, o que ele se incomoda também. Porque às vezes eu tô notando mais a ruga, mas ele tá mais incomodado com o colágeno, qualidade de pele, Sim. tudo isso, tá? Segundo pilar ali, então, a qualidade de pele, né? Então, o paciente está com um quadro de acne, está com um quadro de melasma, está com mancha, muito poro, muita oleosidade, pele opaca. O que a gente tem que atuar na pele dele ali, né? Então, não adianta a pessoa estar toda preenchida com o botox em dia e tá com um quadro de pura espinha ali, muita acne, né? A gente tem que estar atuando nisso também, tá? Isso também afeta a autoestima e também entra no que a gente fala do belo. Né? Claro. O outro pilar é a questão do colágeno. Então, a gente tem que estar atuando no colágeno, principalmente porque quanto mais a gente fizer a poupança de colágeno a longo prazo, né? A gente sabe que a gente perde cerca de 1% de colágeno depois dos 25 anos, 1% ao ano, né? Então, a gente tem essa média, né? Então, a gente tem que estar atuando também para que a gente consiga envelhecer bem, né? Não precisar chegar depois. Teve um ator, né, que chegou ali há 60 anos, não lembro o nome dele, que se preencheu inteiro. Não sei. Saiu nas mídias um monte aí. Brasileiro? Foi. Não Tô me por lembro fora, agora. tô por fora. Depois eu te mostro. Mas ele ficou inteiro preenchido. Porque é isso, não adianta, é como se você pegasse não sei, vamos supor, um saco que estava cheio de algodão, você tira o algodão e fica o saco solto. Entende? Fica aquela pele que precisa de um colágeno para a gente não precisar dar muito volume depois, quando tiver mais velho. Entendi. Então, esse pilar também é importante. E a questão do volume, né? Do preenchedor. Então, são esses 4. As rugas, né? Com a toxina, o colágeno, a qualidade de pele e os preenchedores para devolver o volume, né? Essa reposição dos coxinhos gordurosos que a gente reduz aí ao passar dos anos. Isso é um pacote completo, então. Exato. Legal. Exato. E Então, tudo faz sentido, porque eles se complementam mesmo, né? Na hora de abordar a face, né? E tem paciente que, às vezes, vamos supor, paciente jovem chega para mim, eu explico dos 4 pilares e eu falo, olha, agora olhando, vou dar um exemplo, a tua qualidade de pele tá muito boa. Não acho que tá precisando mudar, a gente só tem que manter. Então, legal, dá para fazer um laser, melhorar o vício, aquilo, mas eu sei que tudo é investimento, tudo é financeiro. Então, assim, claro. vamos fazer uma coisa de prioridade, vamos priorizar as outras coisas, deixa aí só para depois, se você realmente quiser investir, porque não é a prioridade agora para você. Então, a gente monta uma estratégia mesmo de tratamento para estar sempre envelhecendo bem. Que bom, né? Um tratamento estético, aparentemente banal e fácil, que todo mundo faz em qualquer esquina, pode ser tão bem pensado. Eu acho que isso é uma mensagem importante da gente frisar, né? E que daí, muitas vezes, o que ele acha que é barato lá na esquina sai caro. Exatamente. Né? E, às vezes, um planejamento bom é o que faz até você, talvez, economizar lá na frente. Claro. Nós vamos voltar um pouco para o tema do belo e da questão porque o belo como algo agradável do ponto de vista sensível, né? Que eu comentei antes. Quando a gente fala em harmonização facial, como a gente já comentou, a gente fala em harmonia, volume, forma, ângulos no rosto. Existe um rosto padrão? Como é que tu define isso aí? Eu preciso dar mais ângulos retos na mandíbula, mas tem uma fórmula, como se fosse assim, como que eu programo o que o paciente precisa, né? Não tem uma fórmula. Eu acho que, além de técnica, eu acho que o médico que faz essa parte estética tem que ter um bom senso, tem que ter esse conhecimento do belo, porque as coisas são subjetivas, né? Como que você vai dizer, essa pessoa precisa disso ou daquilo? Isso é subjetivo, né? Então, eu acho muito que é bom senso também, mas eu tento olhar essa questão das proporções, e a gente sabe que existem números, mas na prática ninguém, e eu não faço isso, não fico pegando uma régua e medindo o rosto da pessoa, entendeu? Então, a gente vai ver o que chama atenção. E assim, o mais importante, na verdade, é ver o que incomoda o paciente. Com certeza. Né? Então, eu posso até achar que ele tá precisando disso e daquilo, mas eu sempre vou sentindo, eu pergunto, o que te incomoda? Depois que ele me fala o que incomoda, se ele nem tocou no assunto de algo que tá, né, talvez me incomodando, assim... Eu pergunto pra ele, você quer que eu faça uma análise também do que eu modificaria em você? Perfeito. Ou só isso, tá? Porque tem gente que às vezes vai se sentir mal se eu falar, entendeu? Com certeza. Então, eu acho que tudo é jeito de falar também com o paciente. Na maioria das vezes eles falam, doutor, eu quero a tua opinião sim. E daí eu falo, olha, assim como a gente mostra o que dá pra melhorar, ou seja...
defeitos, entre aspas, né? Porque são coisas que dá para melhorar. Eu prefiro usar a expressão modificar. Isso, boa. O que dá para modificar. Eu também mostro o que eu acho melhor não modificar. Ou seja, o que é o belo da pessoa ali já tá na proporção boa. Então, eu sempre falo pro paciente, olha, eu acho que tal parte do seu rosto tá muito bonita. Você tem essa estrutura muito bonita, muito bem definida. E eu acho que como você tem, vou dar um exemplo, tá? Como você é maior, assim, às vezes é uma pessoa mais alta, né? Tem os ombros mais largos, às vezes tem um rosto, uma pessoa maior mesmo, uma estrutura maior. Eu acho que você tem um lábio fino que ficaria bonito, um lábio maior. Só um exemplo, sabe? Ficaria proporcional. Eu gosto de usar esse termo, sabe? Ficaria uma proporção melhor, uma harmonia melhor. Interessante. Sabe? Então, eu vou compartilhando com o paciente essa decisão e tentando buscar isso, essa harmonia das proporções do rosto de acordo com os meus conhecimentos técnicos e o meu bom senso. Ótimo. Muito bem. E agora a gente chega no momento polêmico, que é quais são os profissionais que estão habilitados, capacitados e são os mais recomendados para realizar tais procedimentos. Eu sei que tem uma questão até legal, assim, de que, de fato, muitos profissionais de outras áreas, fora os médicos, que a gente está meio que puxando a sardinha para o nosso lado, estão legalmente habilitados a fazer os procedimentos. Né? Mas qual que é a tua posição, assim, Luana, a respeito disso? Eu acho que, assim, a gente tem que olhar a questão da capacitação durante a formação. Então, assim, quais são os profissionais que estudam a pele? Não só, mas ele mexe com injeção. Não. Mexer com injeção é uma coisa. Agora, quem que estuda a pele? Quem que entende de colágeno? Quem que olha... Até ali a gente entende, estuda, né? Ali no microscópio, como que é a pele. A gente vê cicatrizes. Quais são os profissionais? Na minha concepção, é o dermatologista e o cirurgião plástico, né? São os dois profissionais que estudam o belo, estudam as proporções da beleza, não só com bom senso, igual eu falei que também é importante, mas que estuda mesmo, né? Um estudo dessa beleza da face, desses ângulos, dessas proporções. Então, ao meu ver, esses são os dois profissionais que têm essa capacitação, né? Eu entendo que tem muitos outros profissionais, a gente vê também os dentistas, não tem problema nenhum, Biomédicos eu acho, também, né? Exato. Eu acho que, assim, o dentista preencher o lábio, eu também não vejo problema. Eu acho que ele mexe com essa região, sabe? Mas, assim, a gente vê muito, por exemplo, o dentista biomédico fazendo estímulo de colágeno, prescrevendo skincare, peeling. Eu duvido que eles estudaram a fundo a pele durante essa formação, sabe? Então, não faz sentido, ao meu ver. Eu acho que não é... A dermatologia tá se virando, assim, curso de final de semana, parece, sabe? O pessoal faz curso de final de semana e sai achando que é dermatologista, que é médico injetor. Não faz sentido na minha mente. Eu estudei muito para estar onde eu tô e, assim como, né, o senhor, e eu acho que é isso. Tem que sempre avaliar a capacitação profissional. Ao meu ver, minha opinião pessoal, é o dermatologista e o cirurgião plástico, são os dois únicos profissionais capacitados. Eu acho que gostei que tu fez ainda a questão de frisar que fizeram a formação, digamos, mais tradicional aqui, né, de ter, porque realmente há muitos cursos hoje, médicos se formam e vão fazer cursos, né, para se aprimorar e final de semana por um ano estão prontos para fazer isso, né? Assim, ó, eu vou falar até algo bem polêmico aqui. Vamos tomar bastante hate agora, viu? Eu vou agora, vou tomar mais um aqui agora. Tem muita gente que às vezes fala, muito médico, não, é profissional para, né, preenchimento é um procedimento para médicos. Não acho. Eu acho que é um procedimento para dermatologistas e cirurgiões plásticos. Não vejo muita diferença de um médico fazendo um bioestímulo ou um peeling de um dentista. Afinal, o que você lembra da faculdade de medicina que trabalhou sobre o belo e sobre a pele? Exatamente. O que eu penso assim, eu acho que é polêmico, obviamente, a demanda por procedimentos estéticos, ela é enorme, logo envolve muito dinheiro, né? Então, muitos profissionais querem entrar nessa com a esperança de estarem bem materialmente, né? O que eu acho é que ser mais tradicional nesse sentido, eu não sou nem tão conservador assim, tá? Mas ser tradicional na hora de buscar um profissional que seja para fazer esses procedimentos, vai encontrar um profissional que tem um repertório técnico maior, né? E, provavelmente conhecimento não tem dono,
A pessoa Aham. pode não ter feito a formação tradicional e ter buscado e ter até se Sim, tornado alguém muito capaz e com muito... certeza, sim. Mas, de uma forma geral, não é o que acontece, Exato, né? é. Também não é garantido que dermatologistas e cirurgiões Sim. plásticos vão ter resultados sempre bons, Aham, mas aumenta a concordo. chance. Vai, a gente está Exato. falando em probabilidades, então eu acho que eu É. recomendo sim, para qualquer, não só na área médica, mas qualquer Aham. serviço, a gente quer profissionais que se dedicaram tempo, né, Concordo. energia para dominar o que estão se propondo a fazer, né? Concordo muito, eu acho que é isso. Tem profissionais, sim, que não são, né, cirurgiões plásticos e dermatos, que estão fazendo um bom trabalho na área, mas não é a maioria, ao meu ver, assim, e é o que você falou, né? A gente pensa em probabilidades. Então, qual que é a probabilidade de uma pessoa que estudou 3 anos ou 6 anos como plástico, a questão da cicatrização, da pele, das manchas, das proporções, ou alguém que fez uma faculdade X e fez talvez um curso, sabe? É, a Então, qualidade de ensino está cada vez mais em xeque hoje em dia, então é exato. baseado em educação à distância, vídeos no YouTube, e de repente pegar uma seringa, uma agulha e injetar um negócio parece uma coisa simples. Se for para ganhar bem ainda, né? Ainda mais se for para ganhar bem, né? Exatamente. Então, tá, Lu, eu acho que nós falamos bastante coisa sobre cosmetria. Alguma coisa eu pulei, esqueci de falar? Acho que não, eu acho que a gente também, talvez o que você não perguntou, mas que eu falei, essa questão da qualidade de pele também, que eu acho que é bem Sim. importante, né? Eu vejo, atendo muitos adolescentes com acne também, e eu vejo tanto que isso impacta. E eu acho que esse já entra daí o primeiro cuidado, sabe? Boa. Essa questão do skincare, de cuidar da acne, evitar manchinhas, porque, nossa, eu vejo muito isso impactar na autoestima. E daí isso, consequentemente, interfere em tudo, né? Uhum. Que é o que a gente fala sobre o belo não ser banal também, né? Sim, com certeza. Não é mesmo. É isso. Então, acho que a gente chega agora, Lu. Acho que tu lembra, é o momento dos avisos paroquiais, tá? Então, Lu, Lembro. para quem gostou de ti, né, percebeu que tu é muito dedicada, não só ao câncer de pele, mas aos procedimentos cosméticos também. Quer te encontrar nas redes? Como é que faz? Pode falar naquela câmera ali. Então, eu tenho lá meu Instagram, que eu posto bastante coisa do dia a dia. É luanadiamante.dermatologista. Estou atuando em Florianópolis, em Maringá. Para quem tiver interesse, será um prazer atender. E eu vou aproveitar, o Igor normalmente chamaria para mim, né? E quem quer conhecer meu trabalho também, quer marcar uma consulta, eu vou deixar o contato aqui no vídeo para agendamento de consultas. Eu tenho um Instagram, se chama cirurgiaplástica.drwagner. Tenho também um canal do YouTube, Dr. Wagner Santos, com outros vídeos sobre cirurgia plástica. Certo, Lu? Certo? Então, eu agradeço mais uma vez a tua participação. Muito obrigado. Enriqueceu muito a nossa conversa aqui. Agradeço a atenção de todos que ficaram até aqui e muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Até mais.